Meu nome é Maria Regina Mendes Nogueira, sou filiada da Copfam, faço parte do grupo de mulheres da Copfam, o Grupo MOB, e eu comecei a minha história com as sementes desde muito cedo, porque minha mãe às vezes partia uma abóbora e pedia para eu tirar a semente para guardar, né, para na próxima planta a gente já tinha aquela semente para plantar de novo. Eu sou a Rosângela, desde criança eu participo desses movimentos de comunidade, de igreja, desde lá da casa da minha mãe. Faço parte da Copfam, sou cooperada da Copfam, faço parte do Café Feminino. Aqui a nossa propriedade, nós temos 3 filhos, né, esse meu esposo. E a nossa propriedade inteira é orgânica. Desde muito cedo eu aprendi. Eu colhia aquela semente, lavava, punha no sol para secar e a gente guardava. E ali a gente já tinha a próxima planta, né, garantida. E isso a gente fazia com vários cultivares, fazia com alface, fazia com quiabo, com a vagem. Então eu aprendi desde muito cedo a guardar sementes. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou um produtor orgânico e tenho essa tradição de produzir e guardar semente que vem desde a época dos meus bisavós, que sempre teve esse costume, e a gente vem também fazendo isso. E quando eu casei e vim para minha casa, eu comecei a continuar aquele hábito de guardar sementes, mas não achava assim que tinha tanta importância. Até que um dia eu fui convidada para participar de um grupo de guardiãs de semente. E foi ali que eu aprendi o tanto que era importante guardar a semente para preservar as espécies e ela não se perder no passar dos anos. No meu caso, eu sempre fui uma criança muito, vamos dizer assim, bem ativa. Então a minha mãe incentivava, enquanto ela estava descascando a abóbora, cortando mamão, então vai colhendo a semente, vai colhendo a semente. E eu ficava cuidando daquela semente e eu peguei gosto pela semente, porque eu comecei a ver resultado da semente, né? Então aquilo para mim, assim, foi de um jeito muito simples, né, com a minha mãe, assim, que eu comecei a cuidar da semente. E eu nunca imaginava, assim, né, que da grande importância, do grande valor de ser um guardião de semente. Até quando falaram isso perto de mim, eu falei, mas como que é isso, né? Hoje eu me sinto uma verdadeira guardiã das sementes. Tenho várias sementes guardadas e essa semente aqui da vagem é da festa da semente, lá do córrego do Bom Jesus. Eu peguei 5 grãozinhos de semente e plantei, aí naquele ano eu não colhi nada, deixei tudo para tirar semente. E fui multiplicando e agora eu já estou colhendo bastante semente dessa vagem. Então é fundamental a gente poder estar guardando a semente. Eu venho desde a época do meu pai, que era um guardador de semente, sempre multiplicava semente de abóbora, de cabaça, de bucha, assim por diante. E aí eu fui aprendendo com ele, mas foi no meado dos anos 90 que eu comecei a entender o cunho político de guardar uma semente. Foi quando, na década de 70, com a Revolução Verde, e que teve a grande entrada dos híbridos no mercado. E aí a gente começou a perceber que, além daqueles milhos híbridos ter uma dependência muito grande dos pacotes químicos, a gente começou a descobrir também que era uma semente muito cara. E se a gente não guardasse a nossa semente, a gente ia ficar obrigado a comprar essa semente, e com um valor muito elevado. Aí que a gente começou a guardar. Então, para produzir semente, não é tão simples. Tem que ter uma série de detalhes que a gente tem que se atentar, né? Tem época certa de plantar e tem até o jeito certo de colher. E importante também estar respeitando até a lua, né? Que até a lua influencia na questão das sementes. No caso do milho, a gente procura obter uma planta que ela está sadia por inteiro. Isso vale para qualquer espécie. A planta bem sadia e que tem uma resistência boa. Às vezes uma planta que está numa terra fraca e mesmo assim ela produziu bem. Então isso indica que ela tem uma grande resistência, um grande potencial genético. Os pés de milho que produziu 2 espigas, então ele tem uma capacidade de repetir isso. E normalmente também os pés de milho que tem mais folha acima da espiga, isso é importante porque aumenta a sua capacidade de produção.
No quiabo, por exemplo, não é interessante colher aquele quiabo que está lá na ponta. Importante deixar os primeiros quiabos que nasce, deixar eles para colher semente, que eles que vão dar as melhores sementes. No caso de uma abóbora, escolhe aquela que está mais bonita, que você vê que está mais sadia, mais vigorosa. Assim você vai ter um melhoramento daquela semente que você está plantando. E o interessante é que a gente vai desde das frutos mais difíceis, né, das sementes mais difíceis até as mais simples. O que prevalece é o cuidado e o carinho para com ela, né? Com aquela semente, porque ela é viva. Então a gente tem que... O que eu penso assim e faço? Se eu vou colocar no sol, eu coloco coberta de um papel ou folhas, não deixo diretamente no sol. As abóboras, eu só colho semente das abóboras do final, as que conseguem ficar lá sol a sol. Eu não vou tirar a semente das primeiras abóboras. É sempre as que estão mais resistentes, as mais guerreiras. No caso das alfaces, é importante quando você planta uma leira de alface, aqueles pés que sair mais vigoroso, é que você escolhe ele para semente. Né? A tendência da gente, quando você tem uma leira de alface, é que é cortar os mais bonitos para colher, né? Para você consumir. Mas é interessante você escolher os mais bonitos, os mais vigorosos, deixar ele para produzir semente. Porque aí você vai ter uma melhor qualidade da sua semente. E para nós da Copfam é muito importante isso vir para nós, porque aqui houve um tempo que a gente fez um diagnóstico para a gente fazer um levantamento em que a gente ia focar. E nós decidimos em focar em café. Mas no decorrer do caminho a gente viu que a gente precisa da diversidade. Para a natureza, para a nossa alimentação, para o consórcio. E para a gente fortalecer isso dentro de um lugar que você implanta um foco em uma coisa, depois você tem que trabalhar muito você mesmo, refletir muito o porquê. E a festa da semente, essas oficinas, a casa da semente, ainda que às vezes a gente deveria usar ela muito mais, só de saber que ela existe, reflete aqui a importância dela. E eu vejo isso nos cursos, sempre tem gente falando, nossa gente, não é pra você ver, tem uma casa da semente, não precisa ir lá. Ah, gente, por que a gente não faz uma igual? Ah, não, mas eu guardo lá em casa, eu tenho a minha mini casa de semente, então